Democratas ele foi aliado do Fernando Henrique Cardoso, na época se chamava PFL. Havia um procurador-geral da República muito ligado ao partido, o Geraldo Brindeiro, que tinha o apelido de engavetador-geral da República. O PT argumenta que durante os anos de poder dele, ele indicou para a Procuradoria sempre o mais votado naquela lista tríplice que os procuradores da República fazem, escolhem e apresentam ao presidente da República. O argumento do PT é basicamente o seguinte: por atos, nós do governo tivemos um comportamento mais republicano em relação à corrupção, porque tivemos um procurador independente que denunciou membros do partido, um judiciário, um Supremo com maioria de ministros indicada por presidentes petistas que condenou esses petistas e que, portanto, no combate à corrupção, na prática, o PT teria sido mais republicano que o governo do PSDB e do PFL, que é o Democratas à época. Como é que o senhor responde a esse argumento? Partir de uma premissa errada e chegar a uma conclusão errada. Na verdade, o que existe, na verdade, é que o governo PT foi um governo que ocupou aí a pole position em escândalos. Valdomiro, Vampira, Sanguessuga, Mensaleiro, enfim, você tem uma série de escândalos que jamais foi visto na história dessa República. Não é só porque um procurador era mais ou menos eficiente. No momento agora... Era questão de engavetar as investigações, não fazer as investigações, não haver CPI. E que no governo do PT essas coisas acabaram acontecendo, elas não foram engavetadas. O argumento é esse. A CPI mais eficiente que teve no Brasil foi a que derrubou até um presidente da República. A CPI do Collor. É verdade. Você tem aí posições que você vê muito bem que agora os presos do PT estão dizendo que são presos políticos. Mas como? Se o colegiado que o julgou foi um colegiado que foi nomeado exatamente pelo governo do PT. É um argumento ruim, estamos numa democracia. Claro que não são presos políticos. Quer dizer, não existe nenhuma. São políticos presos, na verdade, né, por prática de corrupção. Então, essa tese de dizer, olha, agora as coisas são mais aparentes, isso é uma maneira de querer dourar a pílula. O que existe, na verdade, é uma incidência maior de corrupção, tá certo, da máquina pública. É isso que acontece, ou seja, as pessoas transformaram a política em balcão de negócio. Eles quebraram aquela cultura do espírito público. É isso que me preocupa. Eu acho que uma eleição hoje, fora desse viés que está aí colocado, ela tem chances reais junto à população brasileira. Por quê? Porque a população brasileira espera alguém que tenha condições de promover exatamente essas mudanças. A presidente Dilma ela pode não gostar da prática de A e de B, mas ela está totalmente engessada dentro daquela estrutura. Agora, os nomes da oposição não conseguem encarnar a mudança, né? O Ibope mostrou que 62% querem mudar, mas os candidatos da oposição estão lá embaixo ainda, né? Isso é verdade. Isso aí é uma realidade que eu acho que cabe exatamente a nós, tá certo? Sairmos dessa tese de que maqueteiro ganha eleição e as pessoas poderem colocar mais, tá certo? Aquilo que elas pensam. Hoje, tem um medo enorme das pessoas se posicionarem, de assumir o que ela acredita. Ela acredita, mas quando o cidadão liga a telinha ali, ele fala, não é bem assim, tal, talvez, quem sabe, no entanto. Não, as pessoas precisam ser transparentes, tá certo? Ser frontais nas coisas. Isso é como eu faço a medicina, tá certo? Eu tenho que fazer com honestidade, ou seja, olha, o seu caso, infelizmente, não dá para recuperar 100%. E quase nunca dá. Então as pessoas não podem ficar desenhando, tá certo, aquela maravilha, e o Brasil vivendo uma situação que está caminhando aí, que nós estamos assistindo, a volta de uma inflação. Hoje, a situação hoje da economia brasileira é preocupante, né? Nós estamos vendo setores que eram fundamentais para que o Brasil continuasse disputando, pelo menos o espaço dentro do BRICS, cada vez mais perdendo representatividade e condições na área da economia mundial, a não ser o agronegócio, que é o único que está sustentando o Brasil com todo esse desmando, tá certo? É você ter um ministério que não seja um ministério, me desculpe a palavra um pouco mais pesada aqui, de vira-latas, né? Que seja um ministério mais de pessoas sérias, um ministério onde sai de uma reunião e diz, eu tomei um puxão de orelha, mas o meu foi menos do que o do outro ministro, quer dizer, como se fosse uma atitude colegial. A liturgia de um ministro é uma liturgia de quem conhece a matéria, de quem fala com embasamento. Quer dizer,
eles deterioraram essa liturgia do cargo, essa importância da hierarquia do país. Criou-se um processo de libertinagem que tomou conta da máquina pública. Então, eu acho que nós precisamos de ter regras, tá certo? E se nós não recuperarmos isso no Brasil, nós vamos caminhar para um processo que seja a total desobediência civil. Deputado, eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Kennedy, pelo espaço.